Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O regime do Irão está condenado, mas vai resistir até ao fim. Como acabámos de ouvir, o regime iraniano reprime a tiro as manifestações que exigem a queda da República Islâmica. Neste caso, trata-se do som de um vídeo da fuga de manifestantes em Malek Shabi. A vaga de protestos começou em Teherão a 28 de dezembro e alastrou rapidamente a todo o país e já terá provocado a morte de mais de 2.600 pessoas. Impulsionados pela desvalorização da moeda e por uma inflação de 40%, os comerciantes dos bazares foram os primeiros a desafiar o regime. A revolta generalizou-se e ameaça a ditadura teocrática fragilizada pela Guerra dos 12 Dias com Israel, os bombardeamentos dos Estados Unidos e pesadas sanções económicas. Estes são os maiores protestos desde a revolta provocada pelo assassinato de Mahsa Amini, uma jovem de origem curda presa e torturada pela polícia em 2022 por não usar corretamente o hijab. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, diz que a ajuda a quem protesta vai a caminho e que não está disposto a negociar com as autoridades do Irão. A oposição está dividida, não tem líderes e o regresso do filho do Shah, deposto na Revolução Islâmica de 1979, não é uma figura unificadora. Well, it's a war between a regime against its own citizenry. The country is in full revolt. Reza Pahlavi diz que o regime está em guerra com a população, é verdade, mas Pahlavi invoca memórias de uma monarquia repressiva. O regime do Ayatollah Ali Khamenei vai sobreviver à pressão interna e à pressão externa. Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, explica o que se passa e o que se poderá passar no Irão. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo a este P24. Estes protestos no Irão começaram por razões económicas e são os maiores desde 2022. A razão é a mesma destes dois protestos, o fim do regime? Amílcar, obrigado por mais um convite. Não, a razão não é a mesma, a razão é a mesma daquilo que tem acontecido desde 2006, em que nós temos assistido a ciclos regulares de protestos económicos. Portanto, isto não é novo. Os protestos económicos no Irão são tendencialmente, duram sempre vários dias ou vários meses, é comum, e são intensos. E em alguns momentos já geraram várias mortes também. Por exemplo, os protestos de 2019-2020 geraram pelo menos 225 mortos, aconteceram a seguir ao chamado Novembro Sangrento, e foi um momento de reclamar por questões económicas. Houve uma série de outros ciclos de protestos que tiveram este tipo de efeitos. Portanto, os protestos tendem a ser violentos. Normalmente as autoridades usam a violência para não responder politicamente às razões que põem as pessoas na rua. Tem havido três grandes razões para protestos no Irão. A razão número 1 é a questão da degradação da qualidade de vida económica no Irão. O Irão já há largas décadas que é um Estado em potencial crescimento económico que nunca se concretiza. É uma promessa por concretizar, mas há também que dar aqui um contexto importante para quem nos ouve. Também é verdade que o Irão, desde pelo menos 1891, a sublevação do tabaco, que tem interferência externa na sua economia. O Reino Unido primeiro, o Reino Unido e a União Soviética depois, os Estados Unidos depois. E, portanto, o Irão já há cerca de 140 anos que não tem total soberania económica. Além das sanções económicas pesadíssimas, das quais é alvo há décadas. Para além dessa questão, ou seja, as sanções económicas estrangularam o regime desde 79, mas já com a monarquia Pahlavi, que agora de repente voltou aos escaparates, a monarquia Pahlavi tentou fazer uma série de reformas que não produziram o efeito desejado do ponto de vista substancial. Tem uns picos de crescimento económico que vão em paridade com o resto do mundo, mas não são uma revolução económica que desse independência aos iranianos. E, portanto, a questão económica tem levado muita gente para as ruas. Depois, de vez em quando, de forma menos mediática e mais esporádica, há protestos por direitos sociais. Os últimos dos quais nós vimos a questão do assassinato da jovem Mahsa Amini e a questão da violência da chamada polícia da moralidade, em que uma agente policial espancou fortemente Mahsa Amini por não usar o hijab ao atravessar uma rua. Foi só o que ela fez, foi atravessar a rua sem hijab, foi vista por uma agente da autoridade que a levou para a esquadra, que a espancou, resultou na sua morte e degenerou num protesto massivo, também por causa de ter morto uma curda, e os curdos são dos elementos socialmente mais relevantes na sociedade iraniana depois dos persas, e portanto, etnicamente, os protestos não teriam tido o mesmo lastro se não fosse uma jovem com aquelas características. E depois, menos regular, são os protestos a pedir a alteração do regime.
mas há de vez em quando. Os primeiros remontam então a 2006, a chamada sublevação de Ciro Grande, quando vários iranianos, junto do túmulo de Ciro Grande, em Isfahan, fizeram um protesto pela primeira vez a pedir pela discussão pelo regresso à monarquia, mas na altura discutia-se apenas do ponto de vista teórico, ou seja, não era a monarquia como a dinastia X, era a ideia de poder regressar à monarquia iraniana com a constituição monárquica. Depois, se seriam os Pahlavis, se seriam, por exemplo, os Qajar ou outra dinastia, isso era uma discussão seguinte, porque, e termino com isto porque eu acho que é relevante nós termos isso presente, apesar do Pahlavi estar mais presente, porque foi a última linhagem que governou, a verdade é que a linhagem Pahlavi carece de alguma legitimidade, se quisermos, nobiliárquica. Estamos a falar de um oficial que se autonobilitou. Os Qajars ainda existem, têm linhagem e descendência. Atualmente, Mohammed Mirza II reside no Texas, na cidade de Dallas, portanto está pertinho de Donald Trump. Se Donald Trump quiser instrumentalizá-lo e politizar os Qajar, eles estão já no seu território e têm uma vantagem, não estão associados à brutalidade e à repressão da monarquia Pahlavi. Os protestos podem transformar-se numa revolução e quem é que pode liderar? Porque aparentemente nem é a oposição, nem há líderes da oposição no Irão. Essa eu acho que é a questão mais importante e foi isso que nós vimos numa das mais recentes comunicações de Donald Trump, na Truth Social, quando ele diz: tomem as instituições de assalto e nós depois vamos a caminho e ajudaremos. Donald Trump já percebeu uma coisa: não há uma figura unificadora no país. Neste momento não existe, não há uma grande figura de proa, não há um projeto político de proa, não há um projeto que una todo o país, porque nós também não podemos esquecer que o Irão etnicamente é muito fragmentado, é fraccionado, e as minorias estão geograficamente concentradas próximas de países com os quais têm alguma proximidade cultural. Nós temos os curdos próximos dos curdos da Síria e do Iraque, nós temos os Lak, por exemplo, que é uma minoria étnica próxima do Azerbaijão, onde também existem Laks, e também existem Laks no Cáucaso Norte, que já é parte da Rússia. Nós temos os Sistanis e os Baluchis, já próximos da fronteira com o Afeganistão. Temos uma comunidade expressiva de tajiques, e portanto há uma série de grupos étnicos que têm visões diferentes para o Estado. E além disso, mesmo a questão de monarquia ou república ou tudo mais, o último indicador que nós temos, e ele vale o que vale, não é muito sólido, mas é o que temos, é uma sondagem feita pelo Grupo de Análise e Monitorização de Comportamentos e Atitudes do Irão, feita em junho de 2024, foi feita online, teve 77 mil respostas e os resultados no top 2 foram, em primeiro lugar, 26% dos respondentes diziam que optariam por uma república secular e 21% por uma monarquia. Ou seja, a monarquia nem um quarto do país consegue galvanizar. É óbvio que nós temos visto agora a bandeira iraniana monárquica, isso é verdade, está nas ruas, mas também é importante que nós não esqueçamos que as bandeiras muitas vezes são usadas como símbolo de contestação ao regime e ao governo. Se nós, por exemplo, nas eleições presidenciais em Portugal, quisermos protestar por haver um sistema presidencial, vamos votar com a bandeira monárquica na mão, ou pomos um símbolo monárquico, ou escrevemos Viva o Rei. Nós temos visto o mesmo acontecer, por exemplo, na Líbia, onde no início deste ano vários jovens protestaram e pediram pelo regresso da família Benghazi, ou seja, a monarquia líbia. Nós temos visto protestos iguais no Nepal, a pedir o regresso da monarquia nepalesa, e esses sim com muita intensidade. Portanto, é normal usar símbolos de um passado histórico ou de uma proximidade cultural para contestar o regime vigente, e não tem necessariamente que ver com uma grande paixão para com Pahlavi, porque a verdade é que a maior parte dos iranianos não esqueceu ainda que o regime Pahlavi era tão ou mais brutal que o Estado Novo português. Uhum. Que consequências é que o eventual derrube do regime dos ayatollahs pode ter na região e sobretudo no mundo xiita? Na região depende, se cair apenas a Ayatollah e formos para uma eleição com a Assembleia dos Peritos, portanto que teve eleições em março de 2024, a sua atual composição não é muito simpática porque os conservadores e os ultraconservadores têm super maioria nesta Assembleia neste momento. E portanto há uma série de nomes que se tem falado que são os putativos candidatos, até porque o Ayatollah tem 86 anos, portanto é provável que a sua vida, até por questões de saúde, possa terminar a qualquer momento, e tendo em conta isso já se tem avançado com vários nomes, e há dois em particular interessantes. Um é Mohsin Araki, é um tradicionalista, é muito mais conservador que o atual líder supremo do Irão, e tem uma visão mais de gestão do dia-a-dia. O Ayatollah não gera o dia-a-dia, é o presidente Pezeshkian que o faz, e é uma figura importante também nestes protestos que nós estamos agora a ver, porque ele representa a ala moderada. E, portanto, este homem é um homem que entende que alguma da governação devia passar das mãos do presidente para as mãos do Ayatollah Supremo para cumprir com as escrituras. Esse é um ponto. Depois temos, por exemplo, a Mojtaba Khamenei, que é filho do atual Ayatollah,
que é outra figura de proa, apesar de, por ser filho do atual, pode levar com alguma oposição interna da Assembleia de Peritos para evitar a dinastização do sistema iraniano. Portanto, e depois ainda temos aqui um que é Gholam Hosseini. Gholam Hosseini é um homem que vem do direito, ele é considerado quase sempre legalista, é um homem que gosta de leis, mas que tem uma coisa curiosa, que entende que o regime, para sobreviver, poderia e deveria aumentar os direitos sociais nas cidades, portanto fazer uma distinção entre direito urbano e direito rural. Agora, podia levar esta contestação, podia levar eventualmente a uma guerra civil interna pelas fraturas que isto pudesse gerar entre os grupos étnicos, dependeria muito da sucessão, poderia levar eventualmente à instauração de Pahlavi e eventual derrubo mais à frente se ele não conseguir responder à crise económica, porque depois há aqui outra dimensão que eu acho que é significativa, e aí quer o Irão, quer Israel, quer a Turquia, quer a Arábia Saudita, percebem isto. Mesmo que o regime mude, a base dos protestos foi uma crise económica. A crise económica não desaparece se aparecer um rei, ou um imperador, ou um chá, ou um sultão. Vai continuar a acontecer. E, portanto, uma crise económica com uma crise política acoplada é algo que a região não precisa. E é por isso que nos últimos dias o Iraque, o Qatar, a Arábia Saudita, a Turquia têm todas apelado aos Estados Unidos para não intervir militarmente e não piorar uma situação que é frágil, é verdade, mas que ainda pode ser resolvida, desde que sejam restaurados os canais de comunicação Irão-Estados Unidos, que, pelo que sabemos, foram cortados. Neste momento não estão a acontecer comunicações entre os dois países, o que é gafe, parece-me a mim, e, portanto, tendo em conta tudo isto, nós podemos ter aqui instabilidade. Depois, para o mundo xiita, qual é o problema? O Irão é visto como um bocadinho como o Vaticano do xiismo, ou seja, é o centro político do xiismo, tal como a Arábia Saudita e a Turquia tentam ser o centro do mundo sunita, o Irão é o centro do mundo xiita. Se o centro do mundo xiita entrar em colapso, nós podemos ter ou a contestação de outros centros xiitas, Bahrein, Azerbaijão podem tentar contestar esse papel, ou nós podemos ter o aparecimento de novas forças políticas transnacionais como o Estado Islâmico. Forças radicais de matriz xiita, o Estado Islâmico é de matriz sunita, é o salafismo wahhabi, aqui seriam forças radicais de matriz xiita, que levassem à ideia de uma espécie de jihad pró-xiita. E, portanto, nós podemos ter aqui um adensar da questão de segurança que não interessa a ninguém. E é por isso que, apesar da brutalidade da resposta do regime, que é de facto brutal, mas que também temos de ter algum cuidado com relação aos números que estão a sair cá para fora, e essa era uma chamada de atenção que eu gostava de fazer. Os protestos que eu falava há pouco, os de 2019, nós temos 3 números para os mesmos protestos. As autoridades nacionais falam em 225 mortos, a Amnistia Internacional tem um número muito próximo, são 305 mortos, portanto não é muito distante, mas a Reuters chegou a reportar na altura 1500 mortos. E, portanto, há uma tendência de alguma mídia norte-americana para extrapolar e exagerar o número de mortos para dar um pendor dramático. E nós temos visto nestes protestos do Irão como nós passámos de pouco mais de 500 mortos para 2.000, quando agora já há números que falam em 12.000 e em 13.000 mortos, que pode obviamente ser número, mas também pode ser um exagero mediático não confirmado. Portanto, temos de ter algum cuidado nesta fase com relação aos números que estão a sair, para que tenham o objetivo de dramatizar desnecessariamente esta questão. Tiago, podemos estar também diante da possibilidade de um Estado falido como a Líbia e o Iraque, aumentando ainda muito mais o caos na região. Para terminar, que papel é que pode desempenhar neste quadro a Rússia e a China, uma vez que o Irão aparentemente se situa nas suas esferas de influência, como diria Trump? Nós ainda teremos que ver, até porque há um mau precedente, que é o que aconteceu na Síria. E, portanto, a inação na Síria, quer da Rússia, quer da China, poderia ser um mau precedente. Mas no caso da Síria, nós percebemos que a inação aconteceu porque ela foi pré-negociada. A Rússia não perdeu nada com a mudança de regime na Síria, manteve as bases militares, aumentou até a pegada militar, está mais próxima do atual regime e, portanto, vai depender muito de como é que a situação for negociada. Se a situação escalar para violência, não esquecer que o Irão tem fronteira com estes dois países, se escalar para violência, então é muito provável que a China e a Rússia se sintam tentadas também a intervir. A China tem sido muito mais assertiva nesta questão do que a Rússia, tem feito vários comunicados, os últimos 2 a dizer contra os Estados Unidos imporem a medida da tarifa de 25% para os países que façam comércio com o Irão, isto porque o Irão tem 6 países que lhe garantem quase 80% do comércio, e a China e a Rússia fazem parte desses países, para além do Iraque e dos Emirados Árabes Unidos, e portanto, tendo em conta esse volume de comércio para a China, interessa-lhe
a garantia de que não vai ser tarifada por aquilo que é um acto de comércio. Por outro lado, a China também tem dito que discorda desta visão beligerante dos Estados Unidos. E, portanto, eu não consigo excluir à partida que a China, caso sinta que a sua segurança vai ser posta em causa, não venha mesmo a intervir, porque a Síria está relativamente longe geograficamente. O Irão não está assim tão longe geograficamente e pode fazer um efeito spillover para o Afeganistão, que contamina a China na sua zona de Xinjiang, onde tem os uigures, que são de maioria sunita, e, portanto, tendo em conta estas proximidades, eu acho que a China e a Rússia neste momento estarão, obviamente, nervosas, estarão a acompanhar com muita atenção o que está a acontecer e tenho a certeza que são parte do coro de vozes que tem pedido aos Estados Unidos para não intervir já, neste momento, nesta região. Uma coisa parece certa, o regime do Irão está condenado, mas também vai resistir até ao fim, não sabemos muito bem quais é que serão as consequências disso. Tiago, obrigado por ter vindo a este P24 para falarmos sobre o Irão. Obrigado. Isto é um número político, é mais um número, não é muito para levar a sério, portanto não leva a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. Atormentado por uma acusação de assédio e pela gafe de ter admitido que poderia votar André Ventura na segunda volta das presidenciais, o candidato João Coutinho de Figueiredo pediu a Luís Montenegro para que este apelasse ao voto em si para travar Ventura e Seguro. Marcos Mendes respondeu-lhe: isto não é muito para levar a sério, é um exibicionismo. Acompanhe esta campanha presidencial ao minuto em público.pt. Obrigado por vir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.